De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também a Zelar Distribuidora de Água e a Proeste Nissan, Tiradentes 1268, na Proeste dá negócio. O Conexão de hoje batendo papo com o Dr. Valdir Marim, que é médico urologista, especialista em sexualidade, está aqui com a gente batendo um papo aqui. Já falamos um pouco sobre o câncer de próstata, o diagnóstico precoce, a importância do exame, já falamos aqui do Novembro Azul, já falamos aí do impacto daquelas pessoas que recebem o diagnóstico de câncer de próstata. E eu queria falar um pouco como é que fica o relacionamento, doutor, do indivíduo que recebe um diagnóstico desse. Às vezes a gente vê muitos casais, né? E existe também hoje muitos trabalhos, né? Sobre o relacionamento no diagnóstico de câncer de próstata. Olha, Marcos, eu queria fazer uma inversão, pois não. Tá? Eu queria fazer uma inversão. Eu queria colocar assim, quando a mulher tem um diagnóstico de câncer de mama, como fica, entendeu, o relacionamento? A maioria das vezes, entendeu? A maioria das vezes, quando a mulher recebe o diagnóstico, o homem, ele até acompanha a mulher, quando ela tem câncer, nas quimioterapias, na radioterapia, entendeu? No médico, ele acompanha no início, tá? O homem acompanha no início. Já chega mais ou menos um tempo, não dá mais para ele. É característica do homem. O homem não acompanha mais a mulher. Não que ele não queira, é que é uma característica do homem. O homem não aguenta, ele não aguenta aquela situação. Ele se afasta. E a maioria das vezes, quem leva a mulher na consulta, na químio, na rádio, a maioria das vezes é a irmã, ou a mãe, ou uma amiga, né? Isso é uma coisa extremamente importante que a gente vê no dia a dia, né? Já o homem, a mulher é a grande parceira, né? É a grande parceira nesse acompanhamento. Sempre a mulher está acompanhando, entendeu? O homem na consulta, na radioterapia, entendeu? Na cirurgia. Então é uma coisa extremamente interessante isso. Eu acho extremamente interessante. Isso não é eu que estou falando, não, são os estudos que mostram, né? Principalmente o estudo da USP de São Paulo, que mostra isso. Agora, a gente tem que perceber que esse relacionamento, às vezes, realmente afasta o casal, porque quando o homem não acompanha a mulher, afastam eles, né? A mulher começa a falar, pô, esse cara não tem interesse por mim, não gosta de mim, porque ele não está me acompanhando, entendeu? E às vezes afasta definitivo esse relacionamento, né? Mas não é culpa do homem, são características próprias do homem isso aí, né? Não é um homem só que faz isso, a maioria faz isso, né? Então, a gente tem que pensar isso. Agora, a gente tem que pensar que não pode ter um afastamento, né? O relacionamento é extremamente importante, não é um relacionamento sexual, é um relacionamento de intimidade, de parceria, de cumplicidade, porque nesse momento ela precisa muito dele e nesse momento ele precisa muito dela também, tá? Às vezes, Marcos, ouvinte, a gente encaminha os dois pacientes para fazer terapia, porque nesse momento, às vezes, existe, entendeu, uma desunião pelo diagnóstico, tá? E essas características a gente vê muita evidência nos pacientes nossos oncológicos, né? Então eu acho assim, a gente tem que ficar, principalmente o ouvinte, você que tem um amigo, dá um alô para ele sobre isso, entendeu? Sobre que essa importância da convivência e do acompanhamento quando faz o diagnóstico de câncer de próstata. Olha, doutor, e agora eu fico aqui imaginando, né, que coisa, a mulher então ela acaba acompanhando mais, mas o homem acaba abandonando na maioria. Abandonando mais, a maioria. A maioria. Infelizmente, né, eu faço aí como é que eu faço? Me junto às mulheres a essa situação, que eu sou extremamente solidário a elas,
né? Porque eu acho um absurdo isso, né? A gente não pode... Extremamente. E isso aí, Marco, a gente vê quando o laço se desfaz, né? Coisa, desfaz. né? Eu já vi algumas histórias realmente que relatam isso, né? E é lamentável, né? Eu fico triste, eu pensei que isso fosse a minoria, mas não, é a maioria. Isso é um estudo da USP de São Paulo. Lamentavelmente. Bom, vamos falar aqui, doutor. E aí, o paciente com o diagnóstico de câncer de próstata, ele tem autorização para fazer sexo? Está permitido isso? Essa permissão é extremamente importante, né? Em primeiro lugar, sexo, quando a gente tem um paciente que está desejando ter sexo, a gente tem que permitir ele fazer sexo, porque a gente tem que entender uma coisa: quando a gente faz sexo, entendeu? A gente libera uma substância chamada dopamina e as endorfinas. São como se diz, substâncias que dá prazer, tá? Essa substância dá prazer e melhora a autoestima da pessoa, né? E melhorando a autoestima da pessoa, existe um enfrentamento melhor da doença. Então, a gente tem que permitir e autorizar o paciente fazer sexo, tá? Agora, quando o paciente também não consegue fazer sexo, a gente também tem que perceber também que aquele momento pode ser que ele está sentindo dor, né? Pode ser que ele está depressivo. A gente tem que tratar a depressão dele para depois, primeiramente, a gente tem que tratar as causas que estão tirando ele a não fazer sexo. Por exemplo, dor. Quando o paciente tem dor, a gente tem que tratar a dor. Quando o paciente está depressivo, a gente tem que tratar a depressão. Quando o paciente está com enjoo, a gente tem que tratar o paciente com enjoo. Depois, sim, depois de tratado, a gente tem que pensar, entendeu, na sexualidade. Porque às vezes a pessoa tem esses sintomas e procura o médico querendo sexo. Como você pode tratar? Ou melhor, o parceiro questiona que quer sexo com aquela paciente oncológica, né, com aquela paciente que tem câncer. E às vezes a gente tem que falar que não pode, cada coisa é no seu lugar. A primeira coisa tem que tratar os sintomas, porque quando a pessoa tem náusea, quando a pessoa tem dor, quando a pessoa tem depressão, tem ansiedade, não tem jeito de ter sexo, né? Mas quando a pessoa tem condições, não tem nada desses sintomas e tem vontade de ter sexo, tem o direito a fazer sexo. É isso aí, tá falado e dito aí pelo Dr. Valdir Marinho aqui no programa Conexão de hoje. Estou aqui, quero agradecer aqui ao Luiz Zé, que está aí ligado, né? O Diego Luiz, grande abraço, a Diná Bonadil, obrigado aí pelo carinho, pessoal acompanhando aqui pelo Facebook, o nosso abraço, Renato também, obrigado Renato. E doutor, a gente está caminhando para o final do programa aqui, e aliás você que está assistindo, de repente compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Eu queria dizer o seguinte, o senhor falou e citou uma palavra interessante, enfrentamento. Existem mecanismos de enfrentamento que podem ajudar nesse momento? Olha, eu sempre falo, o melhor enfrentamento não é a religião, é a religião, mas eu não falo que é religião, porque existe muitos trabalhos científicos também, que o melhor enfrentamento, além de você autorizar, entendeu, a fazer sexo, o outro enfrentamento é a fé. Todas as pessoas que têm fé enfrentam com mais facilidade essas dificuldades do dia a dia, principalmente no paciente oncológico. Tem um trabalho que diz assim que a sobrevida desse paciente oncológico, quando o paciente tem fé, a sobrevida dele é maior. Então, isso não é eu que estou falando, são os trabalhos que estão provando que pacientes que têm fé, a sobrevida, ele vive mais e enfrenta mais o problema com mais facilidade do que as pessoas que não têm a fé, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande enfrentamento, tá? Ter fé, que isso é uma coisa que pode passar, que é uma coisa, uma passagem, como se diz, que a pessoa vai ter que enfrentar e segurando, como se diz, com a força da fé, ele pode passar isso, não com tranquilidade, mas sim como apenas um problema que passou, né? É difícil a gente falar em fé, né? Cada um tem sua fé e enfrenta de maneiras diferentes, né? Então eu acho que um grande
um grande enfrentamento, Marcos, é quando a pessoa consegue enfrentar com mais facilidade, é quando a pessoa tem fé. É isso aí, tá dito. Agradecer também a Lolita, que está aí com a gente no Facebook também, obrigado. Gente, compartilha aí essa entrevista com o Dr. Valdir Marinho, hoje falando sobre câncer de próstata, sobre o diagnóstico, a repercussão disso na sexualidade do indivíduo, do casal, enfim, vale a pena muito você compartilhar essa informação aqui com a gente através do seu Facebook. Dr. Valdir, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, é sempre uma honra, uma alegria, e já te espero mês que vem para a gente falar mais sobre sexualidade aqui. Eu agradeço a todos os ouvintes, eu queria dar os parabéns ao Marco, porque é um assunto extremamente interessante. Falar de coisas de câncer é uma coisa que dói, não é uma coisa que é muito engraçado. E falar ainda sobre sexualidade e paciente com câncer é mais difícil ainda, porque muitas vezes as pessoas veem que paciente oncológico, paciente que tem câncer não tem direito de fazer sexo. Nós temos que tirar esse preconceito. Paciente com câncer tem o direito de fazer sexo. É isso aí. Dr. Valdir, muito obrigado, Dr. Valdir, que está todas as quintas, 22 horas na Campestre, é isso? Isso, 22h30. 22h30 na Campestre. Que papo é esse, doutor? É isso? Exatamente, que papo é esse, doutor? Que papo é esse, doutor? Vale a pena você conferir, tá bom demais. Grande abraço, ótima noite a todos, fiquem com Deus, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Zelar, distribuidora de água, e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio, Tiradentes 1268. Ótima noite, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.